Bem, e retornamos com mais um painel. E o tema, diversidade nos times de segurança, pode ser a saída para o gap de mão de obra. Com a mediação compartilhada entre Graça Sermu e Fernanda Vaqueiro Ciso, da Vital. Vamos recebê-las, por gentileza? Obrigado. Bem-vinda, Fernanda. Graça, por favor. Convidamos também a gerente de SI do Grupo CIMED, Juliana Patrícia Ferreira Pivari. Muito bem-vinda. E a gerente executiva de segurança da Petrobras, Márcia Tosta. Muito bem-vinda, por favor. Graça. Obrigada. Bem, pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo aqui de debates nesse painel. Todo mundo perguntou assim, é um painel de mulheres, né? Um painel só tem mulheres e tal. Então, obviamente, eu procurei trazer as mulheres para esse tema de gap de mão de obra. E por quê? Porque eu acho que tem uma grande relação entre essas duas questões e, por isso, acho que a gente pode juntar esses dois assuntos. E esse ano a gente está inovando, sempre trazendo uma parceira, que é a Fernanda, aqui junto comigo nessa moderação. E a Fernanda trouxe várias ideias, tópicos, e eu queria que você falasse um pouquinho nessa abertura, Fernanda, dessa relação, da importância que você vê entre a gente, quando olha para essa questão que hoje faz parte da vida de todos os CISOs, como é que a gente pode relacionar a questão da diversidade dentro desse contexto? Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, do seu lado moderando, né? Uma pessoa que eu me inspiro aí na moderação. Então, boa tarde a todos. Eu estava pensando que quando a gente começou a falar desse tema de mulher primeiro, né? Sei lá, tinha 10 anos atrás, né, 11 anos atrás, aqui no Security Leaders, e eu lembro que a Graça falava para mim assim, mas não tem mulher para a gente chamar. Eu falava, Graça... Como que a gente vai fazer um painel de mulher? Eu falava, Graça, vamos fazer um painel só de mulher? Não, mas não tem mulher. Eu falei, não, mas a gente vai achar essas mulheres. E aí foi uma grata surpresa, logo lá no início, né, de alguns anos atrás, a Márcia Tosta, que acabou sendo uma parceira aí ao longo desse tempo, e depois foram passando várias outras mulheres muito interessantes, a Juliana chegando aí também para fazer parte aqui junto com a gente. Mas hoje é uma realidade ainda que o mercado de tecnologia para mulheres ainda é uma coisa muito pequena, né? A gente ainda tem pouca representatividade. Eu mesmo sempre falo que no meu time mesmo eu não tenho 20% de mulheres. E eu tenho, os executivos que respondem para mim são todos homens, não porque eu queira, eles vão morrer agora, tem até um aqui, mas é porque a gente, por mais que a gente faça propaganda, que a gente vá nos caminhos e vá nas iniciativas que tem, como o ONCE e outras, procurar mulheres, a gente ainda não tem essas pessoas ali formadas. Muitas vezes a mulher, tem um estudo que fala que a mulher ela só se candidata a uma vaga, efetivamente, quando ela atinge todos os objetivos. O homem, se atingir um, ele já vai. A mulher ela tem que atingir 100% para ir. Então, são características, né, do gênero que não faz a gente ser nem melhor nem pior. Eu sempre falo isso, não tenho preferência de trabalhar com mulher. Eu acho que a diversidade, perfis diferentes, compõem um time e traz vantagem em cima desse cenário. Mas a gente ainda está caminhando iniciando, vamos dizer assim, apesar de já ter grandes nomes representando aí, principalmente segurança no universo feminino. Uma pesquisa recente, nós inclusive publicamos na Security Report, mostrou que empresas que buscam contratar profissionais acima de 50 anos, mulheres, negros, enfim, conseguem montar um time mais diverso, atingem maiores índices de retenção e são mais empáticas. No caso das equipes 50+, o resultado vai além, mostrando que uma equipe mais sênior pode ser menos vulnerável ao aliciamento e à engenharia social que hoje atemoriza todos aí. Então, trazendo esse cenário, eu queria que você... Parece que tem uma surpresa aí para a gente. Você quer mostrar um vídeo, é isso, na abertura? Podemos. A gente queria começar com um vídeo aqui.
A Márcia conseguiu para a gente, aí a gente estava falando, queria fazer um vídeo para a gente poder entender um pouco quais são as dificuldades que a gente tem hoje, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de mão de obra dentro do cenário de cibersegurança? E aí a gente conseguiu um vídeo, vou pedir o pessoal para passar ali, tanto presencialmente como online, para a gente, depois disso, debater aqui e ouvir um pouco as meninas. Oi, meu nome é Caio, tenho 17 anos e estou cursando o ensino médio. Eu gostaria de seguir nessa área de segurança cibernética por causa do meu interesse inicial por programação, onde eu estava pesquisando algumas profissões e por acaso achei programação e comecei a me aprofundar um pouco, a estudar o básico. E com o tempo eu fui me aprofundando mais e achei segurança cibernética. E a partir daí comecei a ler algumas bibliografias, o básico da área, o básico de atuação, alguns livros como de Bruno Fragas e outras bibliografias. E minha dúvida seria um pouco na área de atuação, como iria funcionar isso na prática. E minha expectativa é eu ter uma experiência suficiente para conseguir montar o meu próprio sistema de segurança. Eles querem ser empreendedores também. Que bacana, muito legal. E aí queria passar para a Márcia aqui para ela falar um pouquinho, né? Primeiro, como é que é hoje composto o time? Como é que você está vendo essa questão da diversidade na prática, efetivamente? Como é que isso funciona dentro da sua empresa? E quando a gente vê um vídeo desse, a gente vê que a pessoa que está se formando ainda tem muitas dúvidas, né? Do como e o que fazer. Como é que você está vendo isso tudo aí no mercado? Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite, Fernanda Graça. Prazer estar aqui também com você, Juliana, da gente poder conversar sobre esse assunto. É um tema que a gente tem que realmente cuidar e tratar. A segurança da informação, ela é uma expertise muito diferente, né, do todo, e as pessoas realmente têm muitas dúvidas. Como a Fernanda e a Graça falaram, alguns anos atrás a gente não tinha quase mulheres, hoje a gente já conseguiu melhorar, mas ainda é muito pouco. Na minha equipe, em torno de 14%. E eu acho que isso é muito resultado de formação, né, de mulheres irem mais para a área de humanas, né, e os homens irem mais para a área de exatas, até por conta de criação, né, aquela história de brincar com Lego, brincar com boneca. Eu acho que tudo isso influencia, mas eu acho que começou um movimento de virada, né? Hoje a gente já consegue falar que existem, sim, mulheres, a gente já está tratando do tema diversidade, a gente já tem aí uma amplitude maior de pessoas com deficiência, de negros, de pessoas com mais de 50 anos, ou seja, a gente tem aí outras características ou outras situações que já foram tratadas o início, né? Já começou, deu o start. Demora alguns anos para a gente poder trazer isso para o ideal, mas já começou e já está sendo cuidado. E um tema que eu e a Fernanda conversamos, que a gente acha que é bem interessante, é a atração, né? São os jovens que estão chegando agora, que são pessoas que vêm com uma mentalidade diferente da nossa. Quando a gente começou, era um mundo, hoje o mundo é totalmente diferente, né? Hoje é um mundo todo integrado e existe ainda muitas dúvidas, né? Eu acho que o nosso papel, enquanto mais antigas de segurança da informação, né? Eu brinco muito que eu sou um dinossauro. Antigas é ótimo. Isso, antiga, né? Pesou aqui. Eu sou jurássica já, né? Porque a gente começou lá no começo, né? E a gente conseguir passar de uma maneira leve, de uma maneira clara, transparente, para esse novo pessoal que está chegando agora nesse movimento, para que eles não errem os erros que a gente errou, para que eles não passem pelas dificuldades que a gente passou e que possam cada vez mais olhar para o futuro numa crescente, né? Então, eu acho que a gente está começando essa batalha agora, né? As outras já começaram, mas ela vai começar e vai ter sucesso. Muito bom. Antes de passar para a próxima, depois do almoço, a gente tem que chacoalhar um pouquinho a plateia. Perguntas? Vamos ficar atento aí, né? Por enquanto, ninguém, mas você vê que eu vou chacoalhando, daqui a pouco o pessoal começa a interagir. Fernando, uma coisa me chamou a atenção nesse vídeo, que foi justamente ele falar sobre a dificuldade de entender
como ele vai evoluir nessa carreira de cyber, né? Eu achei isso bem interessante, né? Vamos entender um pouquinho. Você está aqui no grupo, está representando aí um pouco uma geração mais recente. E você acha que isso faz parte dessa, ou na sua geração você sentiu também que tinha essa dificuldade de entender por onde seria essa evolução? Bom, obrigada pelo convite de novo, Graça. Eu acho que já existe há algum tempo. Eu, quando fazia faculdade, tinha essa mesma dificuldade. Eu não tinha visão do que existia do outro lado em segurança. Então, quando eu comecei a estudar lá, fazer sistemas, eu tive uma matéria de segurança, e a matéria de segurança na faculdade sempre é política de segurança. Sempre está ali voltado, né, para governança, às vezes tem uma matéria de gestão de risco, dependendo do curso que você vai fazer, mas muito mais para compliance. E aí eu mesmo decidi, né, para que frente eu ia depois do estágio. Então, eu concorri no estágio para 3 áreas de tecnologia, segurança era uma delas, e aí no momento de entrar para o estágio, eu fui para a segurança. Não tinha visibilidade do que tinha lá. E aí, a cada empresa que eu fui passando, eu fui aprendendo alguns temas para falar o que eu gostava realmente. Então, eu acho que não é de agora. A gente não fala de segurança nas escolas, né? A gente fala pouquíssimo de segurança nas escolas. Na faculdade, mesmo em cursos de tecnologia, ainda acho que é muito leve o conteúdo ali, não fala de toda a amplitude. Então, é mais difícil mesmo você conseguir ter uma dimensão. Acho que a gente precisa falar mais de todas as possibilidades, todas as nossas cores ali, né, e sabores dentro de segurança. Perfeito. Os comentários. E uma coisa que primeiro, a Juliana está em outra geração, achei interessante o Glauco mais cedo falando do Google Translator, ele falou assim, teve uma pergunta que eu acho que foi online, que alguém perguntou, será que só a nova geração vai conseguir traduzir, né, o que a segurança precisa fazer? Então, a gente já está com a nova geração aqui, né, já está aí trazendo pessoas que já estão trabalhando de uma outra forma e já está falando dentro das empresas de uma outra forma, com um outro speech, com um grupo. Geralmente, a gente já fala com board hoje em dia. E, em cima do que a Juliana falou, eu acho interessante, porque até hoje, né, você não tem um lugar ali, se você for olhar as empresas, cada um construiu a sua segurança de uma forma. Óbvio que tem coisas em comum, Blue Team, Red Team, etc., mas ainda tem particularidades, e não tem lugar nenhum dizendo assim, né, efetivamente, nas faculdades, nos cursos. Como é que essa carreira se desenha? Como é que se desenha? Semana passada eu estava numa live falando para conselho, né? E aí os conselheiros que não conhecem tecnicamente, perguntando, tá, mas como é que a gente entende? Como é que a gente traduz? Então, ainda tem uma série de oportunidades da gente estar desenhando isso e trazendo isso dentro da graduação. Também já participei algumas vezes de ir nos colégios, mesmo no 2º grau, né, fazer aquele papel de vai lá no colégio da filha, fala a sua profissão. E assim, eu via o quanto o jovem, por mais que ainda trabalhe com tecnologia, ainda não despertou para a questão da segurança. E quando a gente olha para o vídeo que teve aqui, né, você vê que ele fala, tá, eu quero fazer isso, mas e o que eu preciso fazer? Então, acho que tem um gap grande aí, e nós aqui temos a oportunidade não só de estar construindo, de estar direcionando, e estar ajudando nesse cenário de educação, né? A última vez que nós nos encontramos aqui, eu, Graça e Márcia, a gente conversou sobre oportunidades de treinamento, efetivamente, para pessoas carentes, para as pessoas que precisam. Então, é um projeto aí que um dia a gente quer fazer junto, né? Vai sair do papel. Tem que sair do papel, já estou cheia de novas ideias, Falou só que não vai tem sair do tempo. papel. Mas... Quando nós 3 nos encontramos, a gente só fala sobre isso. Como a gente pode contribuir, não é isso? Para realmente poder criar aí um modelo para chegar nesses mais caros, para ser uma profissão, uma opção para essa garotada aí que adora estar envolvida, né, com tecnologia digital, falar, vem se envolver com a segurança, vem para esse lado, vem para esse outro lado, porque a gente sabe, e estava rolando um papo ali na nossa mesa sobre isso, que o aliciamento agora é muito grande, né? Então, por que não pegar esse garoto tão esperto, que mexe, que programa, e falar, vem para o lado de cá, vem para o lado do bem, vem trabalhar aqui, vem se especializar e, de repente, estar numa empresa. Então, a gente tem que se preocupar com isso, sim. É um sonho, vamos tentar. É isso. E eu queria pedir aqui a Juliana, não sei se você pode, né, nesse momento, dividir um pouquinho com a gente, o que efetivamente você está fazendo
dentro do time que eu sei que você está construindo, né? Você está numa empresa nova agora, construindo esse time. Como é que você já está vendo essa questão da diversidade e como que você está endereçando essa questão? Bom, dentro da CIMED, já com as pessoas que a gente conseguiu trazer, eu já estou bem feliz com a forma com que a gente está montando. Então, a gente tem ali, hoje, 60%, começa na semana que vem mais uma pessoa, a gente tem 60% do nosso time de mulheres. Uau, então, você não me falou isso? Não te contei, né? Não. Na Alpargatas você falava muito sobre isso, não conseguiu virar esse jogo, né? Aqui... Você vê que assim tem oportunidades, tem momentos, né, que você sente ali. A gente falou sobre isso um pouco até nos outros painéis, eu fui numa palestra, tem um momento ali que dá para fazer a virada, né? Exato. E aí acho que é um pouquinho do que a gente estava falando sobre capacitação, né? A gente quer no time a diversidade de pessoas capacitadas. E com essa escassez da mão de obra, minha preocupação também tem sido formar. Então, meu time está aqui também, o Elson. Foi uma das pessoas que era de TI, de infraestrutura. Cadê o Elson? Ah, muito bem. O Elson já estava na CIMED com a gente já há alguns anos, e ele era mais para a parte de infraestrutura ali. Nessa oportunidade de montar o time, a gente trouxe ele para cá. Conhecimentos diversos, pessoas diversas, acho que ajuda bastante. Então, a gente tem... olhando, né, para os principais pontos, nós temos mulheres, nós temos negros, nós temos pessoas que eram de outra área, nós temos mais que 50 ali também. Então, a gente faz algumas provocações no RH, acho que é um grande ponto. Quando eu fui procurar, né, fazer o hunting ali, porque a nossa área a gente sabe que está muito difícil contratar, acho que todo mundo se levantar a mão, quem tem vaga vai ser metade ou um pouco mais. Dentro ali do LinkedIn, eu coloquei um pouco, né, para o time do RH também, que, olha, a gente precisa trazer um pouco disso, porque as pessoas são plurais, elas vão trazer muito mais ganho para a gente. Então, as meninas estavam setadas ali da gente parar de procurar o mesmo, né, um consultor de segurança, um arquiteto de segurança, né, uma pessoa de segurança ali. A gente não direcionou para que fossem só mulheres, que acho que aí não era a ideia, mas era olhar também, tirar um pouco do viés inconsciente. Acho que a gente procura, né, no momento de contratação, ali de recrutamento, a gente tem ainda um paradigma para quebrar, que é o viés inconsciente, de procurar um modelinho que a gente já está acostumado a olhar. Eu fiquei muito feliz na vinda da CIMED, porque na CIMED a gente tem uma estrutura onde a liderança ali é bem diversa. Então, a gente tem um presidente, né, que é o Adib homem, a vice-presidente é mulher, temos diretoras mulheres ali, tem pessoas de várias culturas diferentes que compõem o time. Eu acredito muito nisso. Então, os cuidados que eu estou tomando é exatamente esse. Treinar, pensar em pessoas novas. A gente tem um time do Helpdesk ali muito próximo também, então a gente está ali cuidando e mostrando, trazendo alguns conceitos que, por mais que não esteja diretamente na área, a gente quer formar essas pessoas também. Muito bom. Vamos ouvir mais você. Agora eu vou inverter, vou te perguntar. Eu lembro que você, durante muito tempo, na Oi, agora não sei, na Vital também, você falava isso sempre para mim, Graça, eu quero contratar mais mulheres, mas não consigo, está difícil e tal. Como é que você vê assim? E você acha que uma coisa me chamou a atenção na fala da Juliana, cultura da empresa. Uma empresa que tem um perfil, né, quando você foi falando assim, é um diretor, mas tem uma mulher na vice-presidência ou na diretoria, enfim, tem uma cultura já uma cultura diversa, já voltada para essa pluralidade. Será que isso pode fazer diferença aí nessa investida, Fernanda? Acho que isso faz diferença, acho que isso também tem ganho, né, os temas dentro das empresas como um todo. A gente ainda vê muito algumas áreas de humanas, muito focado com head ali, mulher, né? Mas eu tive boas experiências nas empresas que eu passei, porque não foram empresas que limitavam o crescimento feminino, mas que agora está muito mais em voga esse desenvolvimento e essa questão de você ter alguém com esse chapéu, até para ter representatividade, né? Para ter lugar de fala. Então, eu vejo como o nosso papel fica muito importante para que as pessoas possam se inspirar também, né? E ver o quanto é possível. Então, eu acho que as empresas estão caminhando para isso, ainda está bem pequenininho, eu vejo que tem essas metas e que não conheço ainda empresas que estão atingindo isso em todas as áreas, não estou falando especificamente
em tecnologia, mas já estamos no caminho de evolução. Acho que quando a gente fala de 10 anos atrás para cá, a gente não conseguia criar um painel de mulher, né? Então, assim, hoje a Juliana já virou o jogo, já está lá nos 60%. Então, a gente já está caminhando para esse cenário. Ainda estou nos 20% lá das mulheres, batalhando bastante. Vocês falaram que é uma coisa que é importante, quem não tem vaga, né? A gente sabe que todo mundo tem vaga aqui, então mulheres cada vez mais aí se candidatem, não se limitem, como eu falei aqui na estatística, preciso atingir lá os 30 objetivos para me candidatar. Não, tem espaço para todo mundo se desenvolver, a gente está se desenvolvendo todos os dias, e não deixe de participar de uma oportunidade por achar que não está pronta, né? Os homens fazem isso o tempo inteiro. Eu falei que tem 2 itens ali que eles atendem, eles vão lá e eles fazem. Então, a gente luta por tantas coisas ao mesmo tempo, faz tantas coisas, não tem por que esperar cumprir todos os requisitos. Porque isso também é um outro ponto, né? Eu vivo brincando com a minha equipe. Quando você bota lá a vaga, nossa senhora, né? 100 mil pedidos para aquela vaga. Eu falo, gente, se a gente for fazer a seleção interna, tem essa pessoa? Né? Porque eu estou querendo um super-herói ali. Então, a gente também tem trabalhado isso nas seleções. Interessante. Como é que a gente fica mais específico? Como é que a gente fala efetivamente o que é essencial? O que a gente pode desenvolver? E aí tem tantas formas da gente desenvolver, né? Então, o que é essencial? O que é desejável? Vamos mudar para 20% daquela vaga com essencial, 80% com desejável? E vamos trabalhar esse desenvolvimento? Boa, boa. Márcia, vamos ouvir um pouquinho a Márcia sobre isso. Você falou 16%, né? Numa empresa como a Petrobras, numa empresa, né, super tradicional, com uma estrutura, acredito, bem voltada, né, para a questão toda de engenharia. Eu, pelo menos, todos os meus amigos no Rio de Janeiro que trabalham na Petrobras são homens. Eu não tenho nenhuma amiga mulher que trabalha na Graça. São todos os engenheiros e colegas, como o Sérgio também fez engenharia, estou um bando de engenheiro, não conheço nenhuma mulher. Como é que foi? Como é que você vê essa questão de atingir essa meta da diversidade num modelo mais, com uma cultura, né, mais tradicionalmente de homens atuando? Bom, então, lá a situação é um pouquinho pior que a de vocês, porque eu nem posso contratar, né? Eu não posso nem procurar, porque se eu encontrar, eu não posso contratar. Então, é só de concursados, né? E as mulheres, elas não é nem que não conseguem passar no concurso, elas quase não se inscrevem. Então, a gente teve agora uma nova leva, né, que entrou, dessa nova leva, tinha 14% de mulheres só. Né? E a gente conseguiu atingir os PCDs, conseguiu atingir a maioria, assim, se não está lá, está quase lá. Mas de mulheres, não. Agora, a Graça sabe que eu adoro causar, né? Eu queria trazer uma provocação. Sim. Assim. Quando a gente fala de diversidade, né, em todos os sentidos, eu acho que esse momento é agora que nós, gestores, né, quem é gestor, está no momento da gente começar a desafiar um pouquinho o status quo com relação a como é que a gente vai atrair diversidade. A gente está com trabalho híbrido. Muitas empresas estão com trabalho híbrido. E isso, para a nova geração, faz toda a diferença do mundo. A gente sabe que essa nova geração vem com outro mindset. Eles não vêm para fazer carreira. Né? Na minha época, você entrava para fazer carreira. Então, eu sentava. Aí eu entrei como estagiária, analista júnior, analista plena, analista... Né? Então, você ia seguindo. Essa nova geração, inclusive, ela não tem paciência de esperar. Eu vi um outro, não sei se vocês viram um meme lá no Insta, que eu achei muito legal, né? Que tinha uma foto do Príncipe Charles, e eles falando assim, e o seu funcionário reclamando que a promoção está demorando. A Camila para virar rainha, quer dizer... Então, são coisas que essas gerações elas não têm muita paciência. Então, eu acho que a gente tinha que se provocar um pouquinho como que a gente consegue trazer para o ambiente de trabalho e levar isso para as nossas empresas, porque muitas ainda têm uma mentalidade antiga, outras têm uma mentalidade muito para frente, que estão só no online. A gente conseguir construir um sistema que seja atrativo e que atenda às necessidades de todos os tipos de pessoas. Mulheres que são mães, pessoas que têm alguma deficiência, que é mais confortável ficar em casa, pessoas que moram em outra cidade, tem um monte de gente trabalhando, tem gente trabalhando, morando em outro país. Então, eu acho que a gente devia sentar um pouquinho e se provocar um pouquinho com relação a isso, como que a gente consegue viabilizar para atrair todo esse público. Né? Eu acho que é uma oportunidade, né? Do limão uma limonada. Muito bom. E isso deu de bom, né? Muito bom. Você estava falando, eu vou começar a abrir aqui para as perguntas online. Se tiver pergunta aqui na nossa plateia, também podem indicar.
A Ângela falou, eu trabalho numa empresa do setor varejista e, pela minha pergunta, você vai ver por que eu não me identifiquei. Vocês, CISOs, têm paciência para treinar os times mais jovens? Vejo que as mulheres têm mais paciência para treinar, mas como o mercado de segurança ainda tem muito homem, isso pode dificultar a promoção da diversidade e não contribuir para suprir esse gap de mão de obra. Então, foi provocativa a pergunta dela, porque tem a ver com perfil, né? Mulheres têm mais paciência para treinar, mulheres têm mais paciência. Ontem, aqui, o dia todo, só se falou que os CISOs teriam que ser mais comunicativos, que comunicação, o painel de CISO 5.0 aqui foi só isso. Tem que traduzir, tem que se comunicar, tem que ter melhor relacionamento interpessoal, tem que saber dialogar. Então, assim, será que as mulheres transitam melhor nesses desafios de paciência, treino, comunicação? Bom, paciência não é meu sobrenome. Quem me conhece Por isso sabe. que eu joguei para você. Você sempre odiou essas perguntas. Ai, gente, né, eu não sou uma pessoa paciente, mas engraçado, né? Eu achei bem legal a provocação, porque apesar de eu não ser uma pessoa paciente, eu adoro trazer gente nova sem vícios de mercado para ser treinado. Então, eu faço esse dever de casa. Então, meus como não tem estagiários. paciência, né? Então, tem não, no paciência, geral, né? assim, eu falei, porque tem, inclusive, um monte de fornecedor aqui que sabe que eu não sou paciente, né? E eu falei, se eu falar que eu tenho paciência aqui, vão olhar para mim e não vão acreditar. Mas, para formação, eu super apoio e gosto. Eu tenho vários exemplos, inclusive no mercado, de estagiários que hoje são CISOs. Pessoas que conviveram comigo durante muito tempo. Eu sempre falo, pô, vamos trazer o analista júnior ali, o estagiário, vamos desenvolver. O cara vem sem vício de lugar nenhum, né? E como é que você desenvolve ele? O cara fica grato também, porque é uma oportunidade que ele está fazendo. Uma deficiência que eu ainda não... E eu tenho refletido isso muito desde a semana passada, mas que eu não... Eu até tenho na minha equipe, mas que eu não busquei, é o time 50+. É uma coisa que eu não foquei até hoje. Desde a semana passada eu estou me provocando. Pô, são pessoas que têm... Aí vem justamente o contrário. Tem larga experiência, já tem uma maturidade, já passou por um monte de coisa, já não tem a questão da falta da paciência, porque teve que adquirir essa paciência, como eu estou tendo que adquirir, né, ao longo desses anos. E pode acrescentar muito no time, né? Mas é um foco que, por exemplo, na minha equipe, eu nunca busquei. E que desde a semana passada isso está me incomodando, esse meu gap aqui, para a gente trabalhar. Muito bom. Juliana, tem uma pergunta aqui para você, do José Geraldo Leite Cura, eu acho que é isso, Coura. E é interessante porque tem a ver com o que a Fernanda acabou de falar. Eu queria entender por que as empresas que estabelecem metas de diversidade geralmente está muito mais focado em mulheres e não em 50+. Por exemplo, Juliana, que falou que tem um time aí com 60% de mulheres, vocês também estão com uma política de contratação de 50+? Eu não ouvi falar na empresa política, para ser bem sincera. Nós temos uma pessoa que é a nossa executiva, inclusive, que está ali no 50+, mas eu não vejo. Eu acho que existe um gap dentro dos programas de diversidade mesmo. Porque muito do que se fala na internet, né? Tem algumas empresas que elas querem bater uma cota para vender ali para o mercado. Então, acho que tem uma preocupação. E aí, as bolas da vez são... ou sejam as mulheres, ou a questão de gênero ali. Então, eu acho que tem uma dificuldade ali, não se fala muito. Eu pensei também, eu tive uma amiga que estava falando do esposo, ela falou, Ju, ele ficou 30 anos numa empresa, ele tem uma puta capacidade, agora ele saiu, e ele tem mais de 50 anos. A probabilidade, né, dele se recolocar, tal, e a gente começou a fazer uma rede ali para compartilhar o perfil, e ele conseguiu se recolocar. Mas ela me provocou a isso. Ela falou, né, vocês falam sobre isso, e eu não vejo nem o RH falando muito sobre isso, sobre ter um programa. Eu vejo ali a gente falando de outros temas da diversidade que foram citados, os mais 50+, ainda não. Eu acho que é um desafio que a gente tem que trazer e provocar. Márcia, eu vou só trazer... Estou trazendo mais perguntas, tá, Fernando? Porque tem muita pergunta da plateia online, e uma delas, da Eliane Lehmann, diz o seguinte aqui, é da empresa Duas Rodas, eu acho que é do Rio de Janeiro,
perguntando para você, Márcia, vocês estão falando bastante sobre diversidade, mas uma questão que eu considero muito importante é a retenção de talentos. Eu não consigo manter a minha equipe consistente por mais de 3 meses. Uau! Então, retenção de talento hoje está sendo realmente também um desafio. Por quê? Porque se tem gap de mão de obra, tem N oportunidades. Ontem, aqui, quando a gente falou do CISO 5.0, também se falou muito disso, de que a pessoa entra na área de segurança, rapidamente ela escala, e daqui a pouco ela está sendo CISO aí de uma empresa, e é uma nova geração que ainda não tem o conhecimento, talvez, entendeu, o tempo e tal. Então, está difícil também de reter talento, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse aspecto da retenção de talento. Realmente é um grande desafio a gente manter a equipe com brilho nos olhos o tempo todo, né? Eu acho que a maneira que eu gosto de conduzir, eu nunca tento não repassar alguma coisa que não seja muito legal. Tarefas do dia a dia, tarefas que são operacionais, eu procuro sempre robotizar, para a pessoa não cansar de ficar fazendo aquela atividade. E o tempo todo trazendo desafios, respeitando o perfil daquela pessoa. Então, como a Ju falou agora, né, do 50 a mais. Se não for uma pessoa que trabalhou técnico mesmo, escovando bit a vida inteira, você não vai botar o cara para fazer um teste de intrusão, né? Você vai colocar o cara para ver padrão, um cara para ver política, né, algum tipo de controle. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de encontrar em cada pessoa da nossa equipe o que é que aquela pessoa gosta de fazer, aquele perfil, o que dá brilho no olho, e sempre rotacionar, né? Você começar a dar novos desafios, porque, assim, para mim, uma das coisas que me dá mais prazer nessa profissão é desenhar alguma coisa, implementar alguma coisa e olhar aquilo florindo. Sabe quando você planta a sementinha e você vê a árvore nascendo? Para mim, é o que tem de mais legal. E, para isso, a gente tem que conseguir transformar as demandas de uma maneira que ela seja para crescimento da pessoa. A gente sempre tem que aprender. Tudo que a gente faz, a gente tem que sair melhor do que a gente entrou. E trazer frutos que sejam mensuráveis, né? Então, eu acho que a retenção é um grande trabalho de você pegar uma solicitação e transformar aquilo em alguma coisa que seja realmente produtiva. E o que é chato, o que é operacional, automatiza, né? Bota alguma coisa, tira isso do ser humano. A inteligência é muito nobre para a tarefa repetitiva, né? Agora, eu tenho uma pergunta também para a Márcia ainda, porque toda vez que eu penso assim, não consigo contratar, não tem gente, eu sempre lembro que a Márcia falando, pô, eu nem tenho essa opção, porque, né, eu tenho que... lembra que nós fizemos uma rodada assim, né? Todo mundo desesperado, a Márcia, pô, pior que eu não tenho nem eu falei, não, tá bom, sempre tem alguém que está numa situação. Mas na questão da retenção, você deve estar na nossa frente, porque hoje também o cara não larga um concurso público para qualquer lugar. Você tem muita gente saindo? Fê, por incrível que pareça, a gente tem gente saindo. Porque o mercado está bombando, né? É isso que eu ia falar. Tem muita gente e os que saem são mais dessa nova geração, vocês acham? Esse pessoal da nova geração que entra, mas é atraído aí por qualquer... Sim, normalmente são as pessoas mais jovens, mais novas, né? Que têm filho pequeno, são os técnicos, porque agora o mercado está muito carente de bons técnicos, né? Então, esses caras que se prepararam bastante, que têm um grande potencial, eles estão abrindo mão da estabilidade para procurar fora novos desafios. Então, estamos juntos no desafio, né? A gente tem falado tem muito... saída, não. Não tem saída, não. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre até a questão da maturidade desse profissional que não tem paciência de esperar, né? De conhecer, de crescer, de se desenvolver numa série de coisas. A gente sabe o quanto tem CISOs aí que não tiveram nem oportunidade de conhecer uma área de segurança como um todo, né? Então, está tendo que ficar à frente de uma área de segurança, e aí entra toda essa necessidade do 5.0, da comunicação, né? Porque comunicação é o desafio do universo, né? Na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no trabalho. Então, acaba que a demanda reprimida também traz outros problemas, né? Muito bom. Tem uma questão aqui também que eu acho que é importante a gente trazer nessa rodada final, que é justamente como que vocês estão vendo essa fuga
de profissionais, de líderes, depois com a pandemia, não, né, não digo nem que agora, já na pandemia, a gente viu muito isso, né? Foi todo mundo para casa, se percebeu que é possível trabalhar de qualquer lugar, que dá para você, que isso não vai comprometer a produtividade, todas aquelas questões, não quero voltar a esse tópico. Mas realmente teve um movimento muito grande, e hoje se pode trabalhar para qualquer empresa, de qualquer lugar. E isso criou realmente também essa evasão. Então, acho que tem a evasão dos profissionais, mas também dos líderes. Eu já conheço vários CISOs, um, inclusive, me falou agora, mandou aqui, olha, não vou no segredo, diz que eu estou num processo de seleção e eu vou sair do país. Vou trabalhar numa empresa lá fora, como CISO Global e tudo mais. Então, toda semana me chegam assim mensagens falando sobre isso. Então, eu acho importante pensar nisso, né? Quer dizer, agora também temos essa perspectiva, que é boa, por um lado, para todos vocês, todos os profissionais, mas é mais um desafio para quem está na liderança e tem que reter, né? O que vocês acham aí? O que você acha, Juliana? Sobre a demandada, eu acho um caos. Eu achei né? que ela ia achar uma oportunidade. Não, sobre a oportunidade para quem vai, né? É. Mas para quem fica eu é um caos. acabei de ir, né? Então não posso falar muito. A Márcia falou um pouquinho sobre, né, as pessoas que vão rápido, a Fê também. Eu acho que as pessoas não se conectam, elas não conectam com a empresa e ela vai embora. É um grande problema para a gente que é líder, porque a gente chega, treina. Para você recrutar é um tempo. E aí você chega, treina, dispõe de um tempo. Na hora da curva de aprendizado, talvez que estivesse chegando no momento daquela pessoa entregar, ela vai embora. Já o modelo, né, híbrido, a forma de trabalho diferente, eu acho que facilitou um monte. Aqui em São Paulo, a gente tem um número limitado de profissionais, que também um monte de gente fugiu daqui por conta da pandemia. Com a possibilidade de trabalhar remoto, na Alpargatas a gente conseguiu contratar pessoas. Eu tinha um time que estava em Fortaleza, Minas Gerais, a gente conseguiu contratar melhor. Eu tive uma experiência muito positiva em relação a isso, por conseguir, né, ter um número de pessoas espalhados ali que conseguiam atender a gente, mas eu vi também a oportunidade que alguns profissionais viram a oportunidade de trabalhar em 2 empregos, né, de ser o Július. Então, eu tive um caso assim no time que a pessoa entrou como consultor PJ e ela tinha um emprego CLT. Então, acho que é uma dificuldade também da gente conseguir trazer a pessoa ali. Tudo bem que ela vai trabalhar pela entrega. Entendeu? Então, o brasileiro é muito tudo bem para você? E tudo bem para você ela trabalhar em 2 empregos? Porque para mim tudo bem. Gente, se eu Desde conseguir, que entregue, depende, né? Depende. Nesse caso, não havia uma entrega consistente. Então, e o acordo, na verdade, era um trabalho ali mais dedicado. Então, a gente não contratou sabendo. Então, acho que é diferente, né? Se você tem um jogo combinado e tem uma entrega, ok, mas a gente não estava tendo a entrega. Aí eu acho que é problema. Então, acho que tudo tem o bem e o mal, né? São ótimas oportunidades que, para nós, como profissionais, está melhorando bastante, mas tem os pontos que a gente tem que ir tratando também. Falar um pouquinho sobre a fuga. É mais oportunidade, é mais desafio? Eu acho que a oportunidade de trabalhar fora, né, do país sempre existiu, né? Eu já tive uma oportunidade para Londres e disse não, ninguém acredita nisso, né? Como disse não? E aí, por questões pessoais mesmo, nunca tive vontade de sair aqui do Brasil, que família, etc. Acho que a gente não perde mais porque o brasileiro ainda tem uma deficiência aí numa língua estrangeira. Não é todo mundo que fala e tem uma limitação em cima disso. Eu, particularmente, não teria problema de ter profissionais fora do país trabalhando para mim, mas, por exemplo, eu sei, a minha empresa está se tornando global, etc., mas antes disso eu sei que eu não consigo, no modelo que eu tenho hoje, contratar gente que está fora. Pela questão do CLT, uma série de outras coisas que não é nem CLT, é benefícios que a empresa vai ter que transcender, né? O plano de saúde que o cara vai ter que ter fora, o computador que vai ter que ter uma manutenção, tudo que dá para resolver, mas que ainda não está formatado para esse modelo. Acho que faz parte perder e acho que a gente tem que entender o encantamento de trabalhar com pessoas que estão fora também, né? Durante a pandemia, contratei gente em todos os lugares
que tinha internet no Brasil, entendeu? Pelo menos tem que ter internet, né? Mas hoje minha empresa é uma empresa híbrida, então, assim, ela tem uma exigência de um modelo híbrido de 3 vezes na semana. Então, eu continuo nesse desafio aí de quem é que quer trabalhar agora no modelo híbrido com tantas oportunidades de negócio, né? Mas tem gente. A gente tem conseguido contratar, não na velocidade que a gente gostaria. Muitas vezes a pessoa não fica aquele tempo todo que você precisa, porque realmente é o que você falou. Está todo mundo aqui buscando. A gente vai para o evento e já fica olhando, né? Quem que está disponível, quem que está querendo mudar de emprego, porque é a oportunidade aí que todo mundo que está nessa sala aqui com certeza tem. Você sabe que outro dia eu faço muitas minhas mesas redondas, né? E teve um CISO que falei para ele, poxa, mas você não pode ir, você não tem alguém? Ele falou, não vou mandar não, Graça. Eu tenho uma menina aqui maravilhosa, mas eu não vou mandar não. Eu também ando escondendo. Falei, poxa, traz ela aqui para participar. Ele falou, não, só tem CISO aí nessa mesa, eu não vou correr o risco de mandar, brincadeira, né? No final ele acabou mandando, isso foi ela acabou participando, e isso virou uma piada ali, a gente riu bastante, mas no primeiro momento ele falou, não. E aí eu falei, olha, vai correr o risco, ela vai participar e tal. Mas que não tem jeito, né? A gente tem que também expor as pessoas, né? Dar oportunidade para essas pessoas. E principalmente deixar a semente deles quererem construir sucessores, né? Porque isso também é um desafio nas empresas, né? Sucessor em qualquer área já é um desafio. E o tempo que a gente tem, como a gente perde hoje, também acaba trazendo um grande desafio. E para terminar, porque já me levantaram ali várias vezes a plaquinha, eu queria só uma rodada rápida, porque várias questões chegaram aqui sobre estratégia para cobrir esse gap de segurança, e muitos dizem aqui, as ferramentas de RH são viciadas e barram já, no início do processo, uma série de perfis. Então, só saber de vocês, se vocês estão conseguindo se colocar, né, se antecipar a isso, se existe essa possibilidade, porque tem já um modelinho, né, como vocês falaram. Então, só uma rodada final. Bom, Márcia, você, né? Eu não preciso participar, não tenho nem o que falar, nada a declarar, infelizmente. Infelizmente, né? Sem opinião. Tem que chegar lá no RH e exigir uma mudança, sim? Graça, nessas últimas vagas que eu publiquei, eu fiz questão de entrar lá na plataforma e ver todas as pessoas que tinham sido negadas automaticamente de acordo com o perfil configurado. Eu acho que toda ferramenta tem a sua vantagem, mas depende muito de como você configurou também. Sim. Né? E não tem alguém técnico ali do lado da área necessariamente colocando todos os parâmetros. Então, nessas últimas vagas, eu fiz ali uma que as contratações têm muito feito parte do networking, né? A gente vem ali com quem a gente trabalhou, ou alguém que está recomendando, acho que tem funcionado muito. E na ferramenta eu tenho dado uma olhada, inclusive, em quem foi excluído, para ver se, de repente, não passou alguma coisa ali. Né? E, por último, Fernando, olha que interessante, tem um profissional aqui falando que ele é um profissional de segurança, que está ainda escalando, mas que ele sente, sim, que tem aí alguns critérios que são os seguintes: quantas ainda certificações você tem, qual a sua experiência técnica. E aí ele fala para mim, Graça, fiquei confuso, porque assistindo Security Leaders, vendo aí o desafio dos CISOs, vi que o pessoal só falou em comunicação, em MBA, é para eu mudar de universidade, então mudar aqui a minha carreira acadêmica. Eu acho que é uma boa oportunidade. Se ele gosta de dar aula, também é uma boa oportunidade. Porque não sei fica se a ser questão, tem que ser lá tão técnico, mas aí depois você descobre que para chegar lá e para ser um líder, não é o perfil técnico que vai fazer diferença, são outros skills. Então, fica confuso, né? Se eu tivesse dado uma dica para ele, em vez dele ser professor, ele montar um curso, e aí, com toda a escala, aí seria uma boa empreender, e eu acho que seria um bom caminho. Mas eu acho que é isso, acho que existe incoerência, muitas vezes, nesse processo seletivo. E a gente precisa se reeducar e cobrar isso dos nossos times e também fazer a nossa parte nesse sentido, né? Eu hoje não estou exigindo certificação para as pessoas que estão ligadas a mim. Por que eu tenho que exigir certificação para todo mundo que está ali? Óbvio, é desejável, óbvio, a certificação, eu acho mega importante, mas ele também não te credencia. Não adianta me mandar um currículo lá que tem todas as certificações, que para mim não significa que ele já está aprovado. Então, eu acho que tem esses dois lados que precisam ser vistos, né? E uma outra coisa, Graça, que a Juliana estava falando sobre o RH, que eu acho legal colocar, ontem eu estava conversando com uma headhunter sobre o modelo de contratação.
E ela falou assim, por exemplo, eu tenho um trabalho que é aumentar a diversidade nas empresas. E eu, por exemplo, não tenho um banco de dados que vai me dar essa informação. Né? Óbvio que mulher é fácil, né? Você vai ver ali pelo nome, gênero, etc. Mas, assim, negros, né? Muitas vezes você não consegue. Eu quero aumentar aqui, mas como é que eu faço? Eu não tenho isso em algum lugar que vá. Então, acho que tem muitas oportunidades aí para a gente estar evoluindo nesse caminho. E, por último, tem uma executiva que me acompanhou bastante, ela é de TI, e aí muita gente falando aqui, pessoal de cyber, as mulheres têm que olhar aí a trajetória da TI, lançando o livro aqui, TI de salto. Então, eu acho que o salto que as CIOs fizeram e que eu acompanhei um tempinho atrás, hoje acompanho as de vocês, de segurança, eu acho que também dá para ter aí um espelhamento, porque hoje elas estão bem empoderadas, ocupando aí, tem várias CIOs aí, ocupando cargos super estratégicos. Então, acho que as de segurança estão trilhando aí o mesmo caminho, sejam todas bem-vindas e todos, né? Porque a diversidade, próximo painel, eu vou colocar mais homens aqui, para a gente realmente ser mais plural. A gente não foi muito diverso, verdade. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Márcia, Juliana, Fernanda, e a todos vocês que participaram e todos que ficaram aqui nos acompanhando nessa grande discussão. Palmas aqui para as nossas participantes. Muito obrigada.